CC com as noções de juros. Os juros é a remuneração recebida pela aplicação de um capital durante um certo tempo. De um modo geral, um capital aplicado durante T períodos a uma taxa I produz juros dados conforme o tipo de juros. Senhores, existem dois tipos de juros. Os juros simples, que são acréscimos que são somados ao capital inicial no final da aplicação, e os juros compostos são acréscimos que são somados ao capital ao fim de cada período de aplicação, formando com esta soma um novo capital. A grande diferença dos juros é que, no final das contas, quem financia por juros simples obtém um montante, ou seja, um valor total a pagar, inferior ao que financia por juros compostos. A fórmula dos juros simples é dada por J, que é os juros, igual a C capital, I a taxa, vezes o T, que é o tempo. Senhores, a fórmula do montante ou do valor nominal, que é o montante equivale ao capital mais os juros, colocando esses juros em função do CIT e colocando aqui o C na evidência, ficamos com o montante igual ao capital que multiplica 1 mais o IT. Um detalhe, senhores, que é preciso observar: estas fórmulas somente serão válidas, ou são válidas, quando a taxa e o tempo, taxa e tempo, estiverem na mesma unidade, ou seja, ao mês, ao ano, ao semestre, ao trimestre, etc. Senhores, a fórmula dos juros compostos é M, que é o montante, igual ao capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa elevada ao período, que é o tempo. Senhores, a fórmula dos juros compostos, em geral, trabalhamos com a condição do J, juros é igual ao montante menos o capital. Nesse nosso primeiro vídeo, faremos alguns exercícios sobre os juros simples. Bem, senhores, vamos aqui a uma pequena demonstração da fórmula dos juros simples. De um modo geral, a cada período de tempo nós temos, primeiro período, você vai pagar o capital vezes a taxa. No segundo período, você vai acumular ao anterior a nova condição da aplicação, ou então dos juros, né? 2 vezes o CI. O terceiro passa a ser 3 CI. Até, senhores, um determinado tempo de taxas que ficamos com C vezes I vezes T. Ou seja, daqui é onde tiramos que os juros a serem pagos é o CIT, a sua fórmula. Senhores, no final desse vídeo nós teremos um comentário detalhado sobre essa formulazinha para quem tem um pouco de dificuldade. O capital final é chamado de montante e ele é sempre igual ao capital mais os juros, conforme nós já vimos, que é M igual a C que multiplica 1 mais I vezes a taxa. Então, senhores, as duas fórmulas que precisamos segurar é o J, que é o CIT, e o M, que é o capital igual a 1, que multiplica 1 mais o IT. Vamos então, senhores, aqui às nossas aplicações. Qual o valor dos juros e o montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado num regime de juros simples a uma taxa mensal 2% ao mês durante um período de 10 meses. Então, senhores, aqui nós já vemos que a nossa taxa e o nosso tempo estão na mesma unidade. Então, senhores, não tem mais dificuldades. É só você aplicar a fórmula dos juros, que é o nosso primeiro pedido, que é o CIT. J igual CIT. Então, é o quem é quem agora. O J é a pergunta permanece. O C é o 1.200. Ficamos com o I valendo 0,02, que é a nossa taxa, vezes o 10. Senhores, aí operando esses três valores, ficamos com os juros R$ 240. Para chegarmos ao montante, você precisa guardar capital mais os juros. No nosso caso, o capital desde o início nós temos, que é o 1.200, mais os juros que adquirimos ou determinamos aqui nesse item passado.
E aí então, senhores, 1.200 mais o 2.240, chegamos ao montante de 1.440, ou seja, temos de juros R$ 240 e montante 1.440. Senhores, vamos ao nosso segundo exemplo. Determine o valor do capital, é o nosso pedido agora, que é aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6%, quer dizer, 6% ao mês, é o 006, rendeu R$ 2.688. Então, senhores, ele quer o capital, então nós vamos em busca da formulazinha. J é o CIT, então o J é o 2.680 igual a C, que multiplica 1, o I, que é o valor, no nosso caso aqui, 006, vezes o 14, que é o tempo. Senhores, multiplicando o 006 vezes o 14, chegamos ao 0,84. E aí, então, senhores, resolvendo essa equaçãozinha, chegamos a 3.200. Ou seja, podemos responder que o capital aplicado, no caso, R$ 3.200. Qual é o capital? Os dados, capital, aplicado a juros simples de 1,5 ao mês. Então, senhores, essa taxa de 1,5 ao mês, olha só como ela fica, 0,015 AM, rende R$ 3.000, os juros 3.000, no período de 45 dias. Então, senhores, precisamos aqui usar, no caso, o tempo e a taxa não estão casando a princípio, mas 45 dias, senhores, equivale a 1 mês e meio, ou 1,5 do mês, de meses. Então, 45 dividido por 30 é a transformação de 45 dias para meses. E aí, senhores, não tem mais dificuldades. Vamos então aplicar a condição de juros que nós temos, é o 3.000 igual capital, que é o problema, o I é a taxa, é o 0,015, vezes o T, que é o 1,5. Então, senhores, fazendo essas operações, né? E aqui no caso não está tão simples, se você quiser trabalhar até na condição fracionária, que é melhor de você usar, chegamos ao capital sendo R$ 133.333,33. Então, senhores, aí mais um probleminha sobre cálculo de capital usando juros simples. Senhores, um capital de R$ 1.500 é aplicada a taxa de juros simples durante 3 meses e rendeu R$ 90 de juros. Tá? O juro é 90. Determinar a taxa. Então, senhores, novamente, temos que ter atenção aqui o seguinte, ó, que o pedido é a taxa e o tempo está em meses, então no final do problema nós vamos determinar essa taxa ao mês. Então, senhores, usando aqui a formulazinha dos juros, ficamos com o J sendo 90 igual a 1.500, que é o C, vezes o I, que é o problema, o pedido, vezes o 3. Senhores, dando aqui uma arrumadinha, né? 90 é o I vezes o 4.500, isolando aqui, ou seja, se resolvendo essa equaçãozinha, né? Ficamos com I vezes o 4.500 igual a 90, fazendo essas possíveis simplificações, chegamos a C igual a 0,02, senhores. Então, em outras palavras, a nossa taxa corresponde a 2% ao mês. Senhores, temos aqui o problema que citamos a princípio e a condição dos valores do trabalho de vocês. Então, deixamos aqui para os senhores esses 5 problemas para que vocês resolvam. E no mais, valeu, um abraço e até a próxima.